Olá, bom dia! Vamos lá, hoje sabadão, dia 25 de julho de 2020. Começando aí mais uma manhã, estamos aqui mais uma vez, definindo um tema para a gente fazer um bate-papo. Essa semana nós tivemos um tema fixo, né? Falamos sobre a empatia nos seus mais variados aspectos. Falamos sobre a empatia coletiva, social, falamos sobre a nossa empatia espontânea e falamos também que há possibilidades para desenvolvê-la. Falamos também sobre empatia como uma ferramenta para a gente estar evitando conflitos. E hoje, sabadão, a gente vai dar uma continuidade a essa reflexão com mais profundidade com o professor e filósofo, também psicoterapeuta, Eusélio Siqueira, né, que vai contribuir aqui com a gente nesse nosso bate-papo de sabadão. Hoje é dia 25 de julho, é dia dos motoristas, né? Parabéns aí a todos os motoristas. Dia de São Cristóvão, que é padroeiro dos motoristas, e a gente, né, parabeniza, aproveita aí para parabenizar toda essa categoria, né? Recentemente a gente viu realmente que sem caminhão, por exemplo, o Brasil para de verdade, né? Então, parabéns aí a todos vocês que estão nas estradas, se expondo sempre, né? Para ganhar o pão, evidentemente, mas também para trazer aí aos brasileiros, para levar a todos os brasileiros seus mantimentos, as suas necessidades, não é? O professor Zélio daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente. Vamos esperar aí o professor Zélio, que daqui a pouquinho vai estar conosco e vai estar fazendo esse bate-papo sobre a empatia e como desenvolvê-la, né? Tem gente que fala assim, mas é muito difícil desenvolver, se colocar no lugar do outro. Eu comentei no nosso primeiro dia de bate-papo aqui, na semana passada, que eu vi outro dia um palestrante falando, não, isso é impossível a gente se colocar no lugar do outro. Eu acho que não. E ele dizia que você não sabe a dor que o outro está sentindo. Isso é verdade, a gente há de convir que isso é verdade, mas você não sabe a potência, né, da dor que o outro sente, mas você sabe o que é dor. Então fica mais fácil de compreender e de se colocar aí no lugar dos outros, né? E a gente sempre vê, o pessoal sempre vê, seja a empatia ou seja a compaixão, como algo bonzinho, né? Olha, a pessoa é boazinha, a pessoa tem a capacidade de se colocar no outro. Não é bem assim, não é uma questão de bondade, não. É uma questão primeiro, de lucidez, né? De entender que o outro é a continuidade de mim, né? Não há diferença entre mim e o outro. E outra também, é uma grande sacação, porque vai fazer mais bem a você do que o outro. Por exemplo, a gente vive aí numa sociedade doente, depressiva, uma sociedade que sofre com solidão, sofre com depressão, sofre com mágoa, com isso, com isso, com isso, com isso. E tudo isso é resultado do autocentramento, né? É autocentramento. Deixa eu achar aqui o professor Zélio. Para a gente poder. Tá aqui, ó. Vou mandar aqui para ele. Zélio, cadê você? Zélio Siqueira. Vamos lá, meu amigo. Mandar um alô aqui. Enquanto isso, o pessoal vai participando e a gente vai encaminhando aí para o professor Zélio, para a gente poder dar continuidade aí nesse nosso bate-papo, né? E a gente vai estar falando hoje, daqui a pouquinho, vai dar continuidade a esse tema. A gente vai também falar sobre empatia, mas e também sobre uma visão compassiva também, né? Mas como eu estava falando agora, então o pessoal tem muito assim, mas quem tem empatia, quem tem compaixão são pessoas boas. Não é assim, basta você ter um pouquinho de lucidez, um pouquinho de discernimento, né? Um pouquinho mais de noção. Cadê aqui? Deixa o professor Zélio entrar também.
né? Então nós vivemos uma sociedade hoje muito autocentrada, né? Muito autocentrada. E isso gera a causa aí de grande parte de nossos sofrimentos. A pessoa em depressão, o que ela está? Autocentrada. Ela não consegue ver o outro, né? Eu vejo a mim mesmo apenas, as minhas dores. A pessoa com síndrome do pânico, ela está o quê? Autocentrada. Alguém vai me pegar, alguém vai me fazer mal, alguém pode me prejudicar, né? Eu estou correndo risco. Autocentramento puro, né? Então, no momento que ela desenvolve a habilidade de olhar o outro, olha como facilita a coisa, né? Numa sessão de terapia, muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu estou em sofrimento. Somente quando a gente faz terapia coletiva, você coloca todo mundo numa maca, em macas separadas, aí a pessoa fala assim, mas eu estou em sofrimento. Aí eu particularmente falo para ela, levanta só um pouquinho, dá uma olhada para todo mundo aqui na sala, né? Tá todo mundo em sofrimento. Aí o que você faz? Você tira a pessoa do foco dela, do autocentrismo, né? Você tira a pessoa desse foco pessoal dela, coloca ela para olhar para os outros, e aí aquilo ameniza, né? Tem uma história muito bacana que diz assim, que uma mãe procurava Buda com o filho em desespero no colo. E ela dizia, ele não acorda, ele não acorda, ele não acorda. E ela pedia que Buda trouxesse a criança de volta. E a gente sabe que Buda não fazia milagre, né? O grande milagre de Buda foi ensinar para você, para mim, para todos nós, o caminho para a liberação, né? Esse foi o grande milagre. Buda não fazia milagres. E aí Buda olhou para aquela criança, olhou para aquela mãe e disse assim, olha, a gente consegue resolver isso, esse sofrimento. E ela então perguntou, como? Aí ele falou assim, você vai pedir, você precisa receber de doação uma porção de semente de mostardas e fazer um chá com essa semente. Aí ela falou, bom, isso é fácil, eu vou pedir, alguém me dá. Aí ele falou assim, não, mas essa semente de mostarda só pode ser dada por uma família que nunca perdeu ninguém na vida. Uma família que nunca sofreu a dor da perda de um ser ente querido. E aí ela saiu procurando em toda a comunidade alguma família que pudesse doar a mostarda, evidentemente, mas que nunca tivesse perdido ninguém. E quando ela batia na porta, ela falava, olha, você tem a semente? Tenho. Mas você já perdeu alguém na família? Alguém já faleceu? Aí a pessoa baixava os olhos, tristemente, e dizia que sim. Então aquela família não podia fazer a doação. E ali ela entendeu que todos vivem esse sofrimento, né? Então ela sai da dor dela para perceber que é uma coisa da vida generalizada. Então as pessoas que estão normalmente em sofrimento, quando a gente está em sofrimento, é falta de olhar o outro, é um excesso de autocentrismo, né? A gente está sempre preocupado conosco, com as nossas dores, com as nossas angústias, com os nossos medos, com as nossas necessidades, né? Principalmente hoje na necessidade, na sociedade de consumo que a gente virou, estamos sempre preocupados com as nossas necessidades físicas, emocionais, sempre em carência, né? Vivemos sempre um reino de necessidades, a gente vive esse reino, infelizmente, mas sempre tem alguém querendo suprir essas necessidades, principalmente através do consumo. Então, assim, no momento que a gente passa a olhar para o outro, para as necessidades do outro, no momento que a gente passa a se colocar no lugar do outro, essas dores nossas, elas são reduzidas. Você percebe que não é uma coisa de bondade? Dá para perceber isso? Não é uma coisa assim, olha, é bondade. Não. É solidariedade. Não, de forma alguma. É assistencialismo, muito menos. Ao contrário, às vezes, você vai perceber isso, que o assistencialismo, ele nada mais é do que vaidade, necessidade de autoafirmação, de se sentir bonzinho. É aquele pessoal que vai para
distribuir alimento ou qualquer coisa parecida, tira uma selfie do lado do morador de rua, tira uma selfie do lado do necessitado e posta lá, olha como eu sou bonzinho, né? Então, assim, nem sempre, né, a boa ação é empatia, é compaixão, é solidariedade real. Às vezes é somente resultado do próprio ego, e em sua maioria das vezes. Em sua maioria das vezes. A gente vê muita gente, eu vou distribuir a cesta básica. Eu vou fazer um atendimento, olha como eu sou bonzinho, olha como eu sou legal, não é? E aí a gente faz o quê? Né? Fica refém do ego, né? O Zério aqui, ó. Opa, o Zério aí. Deixa eu chamar o Zério aqui. Convidar. Vamos lá, vamos convidar o Zério que vai estar participando conosco. Vamos ver que o Zélio vai estar entrando aí para fazer esse bate-papo com a gente. Agora sim. Bom dia, Zélio. Bom dia, Lauro. Como é que Prazer mais você uma vez está? estar com você. Prazer é nosso. Olha só que legal. Aí, opa. Aí o Zélio fazer esse bate-papo conosco. Zélio, eu vou pedir antes da gente começar esse bate-papo aqui para você se apresentar para o pessoal. O Zélio é uma das mentes mais bacanas, mais inteligentes que eu conheço, e o pessoal muito na rede social falou, nossa, o professor Zélio vai estar lá, que legal. Eu queria que você se apresentasse para a gente, vamos lá? Me considero professor acima de tudo, né? Porque a gente tem que estar sempre aprendendo, cada dia que passa. Eu costumo dizer que a gente não ensina nada, a gente ajuda as pessoas a construir conhecimento. E a paixão pela área de ciências humanas faz com que a gente acabe estudando um pouquinho de cada coisa, né? A gente impossível saber tudo, ninguém vai conseguir, mas a gente procura ampliar o máximo possível o conhecimento em filosofia, sociologia, antropologia, história, para a gente poder entender psiquicamente o ser humano. Além dele ser biológico, ele é social, ele é antropológico, ele é filosófico, e é tudo psíquico e existencial. Trabalhar a mente humana é uma das coisas mais fenomenais que existe, porque a cada dia, a cada momento, a cada trabalho que você se propõe a fazer, você aprende. É incrível. É uma coisa assim fenomenal que só me estimula a viver e faz com que eu fique mais feliz ainda. Na tua introdução, que eu gostei, você falou na realidade, é autoconhecimento. É o autoconhecimento que é a técnica necessária para que a gente busque essa empatia que, em geral, as pessoas deveriam ter como uma coisa natural, mas isso, infelizmente, não é natural. Mas é possível de Nós, desenvolvimento. oi? Mas continue, aí depois a gente vai Tá. fazendo bate. Esse autoconhecimento é que realmente faz com que a gente consiga nos conhecer, pelo menos superficialmente. E esse autoconhecer não é descobrir segredos profundos, como as pessoas imaginam, né? É simplesmente conhecer nossas qualidades, nossas habilidades e, acima de tudo, conhecer nossas deficiências, porque quando a gente conhece as nossas deficiências, a gente consegue controlar melhor essas deficiências e vive um pouco melhor. Esse autoconhecimento é, primeiro, respeitar, como você disse, a sua singularidade. Se pôr no lugar do outro é uma das coisas mais complexas que existe. Mas é possível fazer isso, sim, através de técnicas, várias técnicas. E a mais básica delas é esse autoconhecimento. Já dizia Aristóteles, né? Sei que nada sei, mas na antiguidade, em cada área pública da Grécia Antiga, existia lá o, o oráculo de Delfos que dizia: conhece-te a ti mesmo. Só conhecendo a si mesmo é que você pode tentar se pôr no lugar do outro e auxiliar o outro naquilo que ele precisa. Então vamos lá, meu amigo. Vamos bater esse papo aí muito interessante, que acho que nós vivemos uma sociedade cada vez mais individualista, mais egoísta, e em vez de a gente desenvolver essa que a gente fala alteridade, que não é a mesma coisa
que empatia, mais para frente a gente mostra essa diferença, nós estamos desenvolvendo cada vez mais o individualismo egóico. O egoísmo tá nos transformando em pessoas que só pensam na gente, só olha para a gente superficialmente, ou seja, é a tentativa de ser aquilo que nós não somos. Esse, para mim, é um dos principais problemas hoje das pessoas. Julgar é normal, Lauro. O ser humano ele vive julgando. O fato dele fazer qualquer análise, qualquer crítica, é um julgamento. E normalmente esse julgamento nunca é positivo. Sim. Nunca é positivo, é sempre negativo. Você nunca julga coisa boa. A gente acaba julgando coisas ruins, coisas negativas. Aquilo exatamente que você falou. Você julgou, que é normal julgar, não é condenar, tá? Julgar, as pessoas acham que dar opinião, fazer crítica, você está condenando, não, é natural, é normal a gente julgar. Infelizmente, é mais ou menos natural. Só que você tem que julgar, mas conhecendo a pessoa. E para conhecer a pessoa, você primeiro tem que se conhecer. É impossível realmente, como você disse na sua introdução, você se pôr no lugar do outro e exigir que o outro seja como você. Isso é não respeitar a singularidade do outro. Então, não tem como ser empático se você não respeita a singularidade do outro. E, além de respeitar, manter aquela neutralidade, sem preconceito, sem prejuízo, sem julgar, como você disse, só conhecendo o sofrimento do outro. Se você pegar a palavra empatia, simpatia ou antipatia, aí tem um radical grego que fala sofrimento, mal, sofrer. Então, se a gente vai se colocar no lugar do outro, a gente só tem que ter um único objetivo: ajudar a pessoa nesse sofrimento. E não o contrário, não atrapalhar mais e prejudicar mais ainda, né? É por aí. Eu comecei esse bate-papo aqui, Zé, enquanto o Tiago guardava, dizendo assim que uma das causas de todo esse sofrimento social que a gente tem, de toda a depressão, de toda a solidão que essa sociedade vive, é o autocentramento. Né? Então, nós vivemos hoje, nessa sociedade individualista, autocentrados. Então, são os meus medos, as minhas angústias, as minhas tristezas, as minhas mágoas, tudo é um eu. Quando você fala, né, dessa falta de autoconhecimento e dessa maneira qual a gente julga o outro, a gente também, de certa forma, como eu olho apenas para mim mesmo, eu julgo o outro de acordo com os meus padrões e também de acordo com os meus defeitos, porque na realidade esse meu julgamento ele é reflexo de mim mesmo, né? Ela funciona como um espelho. Eu estou vendo aqui a outra pessoa, vendo todos os defeitos, segundo a minha ótica. E aí, o que eu estou vendo em mim, eu detecto nela, porque eu só tenho olhos para mim, vai refletir nela as minhas características, e aí cai nisso que você falou, de que meu julgamento sempre é para o negativo, e não para o positivo, a não ser que eu goste dessa pessoa, né? E também não é diferente, porque o que eu estou vendo, as qualidades dela, também são qualidades minhas. Na realidade, o outro é um espelho meu, mas por mais que eu julgue, eu ainda continuo autocentrado. Seria mais ou menos isso. Mas o caminho é esse mesmo. O caminho é buscar esse período que nós estamos passando deveria ser um momento, um excelente exercício para esse autoconhecimento, se centrar em si, para poder se entender, ver seus defeitos, porque quando a gente identifica os nossos defeitos, a gente abre espaço para que a gente lide melhor com isso e sofra menos. E, obviamente, valorizar as nossas qualidades, nosso lado positivo, aquilo que é positivo, que é bom, que não faz bem e que possa auxiliar o outro. O ser humano é ser gregário, não vive sozinho, precisa do outro. O meu eu é único, o teu eu é único. E é a soma desses eus diferentes que faz com que a gente crie esse processo de empatia. Nós temos o hábito de olhar para a pessoa e julgar. Não gostei. Pronto, acabou. Não tem jeito como voltar atrás. Claro que tem. Conheça a pessoa de fato. Procure conversar com ela, conhecer, entender os seus pensamentos, sem pré-requisitos. A gente julga realmente baseado nos nossos pré-requisitos, no nosso conhecimento. Claro que o terapeuta ele não pode ter nada disso. Sim. A pessoa que chega à sua frente, você não sabe nada. Tudo que você sabia dessa pessoa, se é que sabia alguma coisa, tem que esquecer. Você tem que se manter
na total neutralidade, é respeitar tudo. Mesmo que você não concorde com 90% do que a pessoa diga, você tem que respeitar, e é em cima disso que você vai ajudá-la a construir um novo pensamento, uma nova forma de lidar com seus problemas. E dá trabalho, é difícil. Mas eu, apesar de ser uma pessoa otimista, eu estou um pouco pessimista, porque essa quarentena ninguém está se centrando no sentido de se autoconhecer para ajudar o outro. Eu sei que a gente tem aquela empatia natural quando a gente vê uma desgraça, uma tragédia, tal, isso faz parte mesmo, isso é até instintivo. Mas no fundo, os exemplos que a gente tem aí, né, mostram o contrário de tudo isso. A gente está vendo diariamente nos jornais, não quero entrar em detalhes. Então, na realidade, eu acredito que as pessoas não estão aproveitando esse momento para refletir sobre si mesmo, um autoconhecimento sobre si mesmo, anotar mesmo minhas qualidades, meus defeitos. Como é que eu posso fazer para lidar melhor com esses meus defeitos e viver melhor e sofrer menos? A vida é breve e é maravilhosa, com todas as dificuldades. A gente precisa ter um olhar de brilho para o mundo, com todas as dificuldades, mas sempre pensando em ajudar o outro. Simplesmente ajudar. Isso o ser humano veio para auxiliar o outro a viver bem. Se ele está bem, eu estou bem. Essa É, é a essência de pessoal tudo. tá, olha, o pessoal fica à vontade para curtir, o pessoal tá mandando alô aqui, para comentando, né, sobre as colocações do Zélio, fica à vontade para curtir, fazer o coraçãozinho, para compartilhar. Zélio, fantástico que você falou, a gente anda meio pessimista, mas lá no fundo a gente tem esperança, né? Sem dúvida nenhuma. Quando você fala em autoconhecimento, eu costumo dizer que as pessoas, às vezes, confundem um pouco com esse autoconhecimento. Quando você pergunta para a pessoa assim, você se conhece? Aí ela fala assim, eu conheço. Eu tenho um temperamento de tal forma, eu me comporto assim, eu sou tímido, eu sou extrovertido. Esse autoconhecimento, às vezes, a pessoa não tem muita noção do que é, né? É um autoconhecimento superficial, ela não vai com profundidade para descobrir qual que é a sua essência verdadeira. Tem muito isso também, não tem, Zélio? A gente fala assim, como é que você faz o autoconhecimento? Não, é como é que eu me comporto, eu gosto de tal cor, eu gosto de tal roupa. Nós vivemos uma sociedade, além de individualista, totalmente superficial, né? Inclusive, nesse autoconhecimento ao qual você se refere, que eu acho importante a gente colocar, que é saber a sua essência, quem você é, além dessas identidades que a sociedade diz que você é, né? Não, quem que você é? Qual você que se conhece? Porque eu conheço, eu sou o pai de família, eu sou o profissional, o trabalhador. Não é isso, imagino, né, Zélio? É uma coisa muito mais profunda e saber, assim, qual que é a minha essência. Seria mais ou menos esse o caminho. Sem dúvida nenhuma. É a mesma pergunta básica da filosofia. Quem sou eu? Para onde eu vou? De onde eu vim? Na realidade, se autoconhecer é um exercício difícil. É muito difícil, exige muita você centrar. A neurociência hoje, a neuropsicologia, ela tem nos dado bastante ferramentas para buscar esse autoconhecimento. E a literatura hoje é farta nesse sentido, mas você falou numa coisa certa: esperança. O autoconhecimento, a primeira coisa que ela tem que te trazer é esperança, né? Esperança é esperar que algo bom aconteça, mas você tem que ir atrás dessa esperança. Você tem que planejar, se organizar e buscar essa coisa que você deseja. Claro que na teoria parece fácil, mas saber realmente quem sou eu é difícil. Eu até hoje ainda não sei quem sou eu, mesmo estudando bastante sobre isso. Claro, a gente acaba tendo um conhecimento um pouco profundo, reconhecendo os defeitos. A gente tenta mudar as pessoas e ninguém muda ninguém, a gente faz as pessoas até pensarem de outra forma. A gente jamais pode impor o nosso pensamento para qualquer pessoa, a gente tem que respeitar, mesmo que não concorde com o pensamento, mas existe todo um caminho desse processo de autoconhecimento. Numa próxima oportunidade, a gente poderia, em 5 ou 10 minutos, falar de um método de como a gente pode trabalhar esse autoconhecimento.
E isso facilita a gente entender um pouco mais a si mesmo, e quando a gente entende mais a gente consegue entender o outro. Sim, sim. Deixando aí né, as identidades um pouco de lado. Agora, Osélio, existiriam alguns passos para que a gente possa desenvolver a empatia. É engraçado porque, assim, às vezes nós fazemos isso quando estamos em sofrimento, não é? Infelizmente. E existe um exemplo muito fácil disso. Você está saudável, você é o cara, e você é isso, o cara, né? Nossa, eu sou, eu tenho, eu posso. Essa pessoa entra num problema, numa enfermidade, vai ela para o hospital, vai a família para o hospital, e de repente você está ali totalmente despido de tudo, né? Com outras pessoas na mesma situação que você, e de repente você está ajudando as pessoas naquela situação deplorável, você está num banheiro, se você cair numa rede pública, por exemplo, tem alguém ali que fez as suas necessidades no corredor, e daqui a pouco você está ali colaborando com aquelas pessoas e acabou a sua identidade, é, acabou o seu status, o seu dinheiro, não fica mais nada. Infelizmente, é assim que funciona para a grande maioria, e você vê pessoas saindo de hospitais ainda despidas de todos os seus, né, de todas as suas identidades, mas a gente não precisa chegar nesse ponto para amadurecer enquanto ser humano, né? Para perceber que realmente, como você falou, a vida é muito passageira, infelizmente nós somos muito vulneráveis, não existe ninguém que não seja vulnerável. Deve haver outros caminhos, existem outros caminhos para que a gente nos torne mais humildes e para que a gente consiga colaborar com o outro, para que a gente consiga se colocar no lugar do outro, ter mais empatia. Existem outros caminhos dentro da filosofia ou dentro da neurociência, tem como a gente desenvolver essa empatia, né? Sem dúvida nenhuma. Existem vários caminhos que você pode utilizar, que são técnicas simples, que você possa utilizar para desenvolver essa habilidade de se pôr no lugar do outro. Por que isso é importante? Porque isso também nos ajuda. Entender o sofrimento alheio nos ajuda a entender o nosso próprio sofrimento. Nenhum terapeuta é neutro. Né? Ele não pode carregar, obviamente, o sofrimento do outro, mas ele tem que viver esse sofrimento, tentar se pôr realmente no lugar do outro, se aproximar deste lugar, porque você nunca vai conseguir se pôr de fato no lugar do outro, mas você vai se aproximar disso e conseguir entender melhor esse sofrimento e desse sofrimento aprender. A gente não pode esquecer que a palavra resiliência, né, veio justamente da tal de logoterapia, que era aproveitar o sofrimento para aprender a lidar com o sofrimento. A gente não precisa sofrer para aprender, mas o sofrimento faz parte da vida. Como eu te falei, se tu pegar a empatia, a simpatia ou antipatia, lá, esse prefixo grego é sofrer, sofrimento, é coisa maldosa, tal. Então você tem que lidar com isso com muita facilidade. É fácil sim lidar com isso. É fácil, é fácil. A gente chora, a gente sente o corpo tremer, a gente tem que entender a diferença entre emoção e sentimento para poder lidar com isso com muita facilidade. Mas é um exercício dolorido, mas muito bom, muito bom. E as técnicas são várias. A gente ia levar um tempinho aqui para eu falar pelo menos uma delas. Então é melhor a gente ficar dentro desse tema específico, mas é muito importante se autoconhecer. Só se autoconhecendo é que você vai julgar melhor o outro, sem, obviamente, seus preconceitos, seus prejuízos. Né? Julgar é normal. A gente, quando analisa alguém, a gente já está julgando, não está condenando. Mas a gente tem que ter tato para poder julgar exatamente aquilo que a gente conhece da pessoa. A terapia dá essa oportunidade, né? De você conhecer o outro, de você se aproximar mais da singularidade do outro e, com isso, poder auxiliá-lo naquilo que ele está sofrendo. Mas o mais importante, o autoconhecimento nos traz, Lauro, uma tranquilidade, um
eu sinto em mim essa transformação. Ainda que as pessoas que passem por mim me achem uma pessoa fechada, retraída, ou antipática, vamos dizer assim, né? O contrário, na realidade, o contrário de empatia não na realidade, é maldade, é o preconceito. Esse é o contrário verdadeiro da palavra empatia, entendeu? Uhum. Não é qualquer outro termo. A gente usa maldade mesmo, preconceito, é o contrário da empatia. A pessoa que não gosta, que só gosta, só ama a si mesmo e não ama mais ninguém. Eu falei a palavra básica, né? Sem amor nada funciona. Tudo tem que ser feito realmente com amor. Alguns anos atrás, eu brincava, amor, 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 amor. Mas é o amor que move tudo. O amor ao outro. E o amor a si mesmo também, né? Sem exagerar no alto amor, mas quando você se ama, você consegue amar as pessoas com uma facilidade incrível. Você falando bastante em autoconhecimento, é, eu particularmente imagino o primeiro passo, ao menos que a gente estava colocando, que o primeiro passo para a empatia é você reduzir ao máximo o julgamento que você faz das pessoas. O autoconhecimento, na minha visão, o primeiro passo é a gente frear, a gente colocar o pé no breque. Então, a gente passa a vida, e hoje o mundo ele nos coloca nessa situação, aí a gente volta no consumo, né? A gente está no consumo, a gente está fugindo do sofrimento para poder. A gente acredita que se a gente compra algo, a gente consome algo, a gente foge do sofrimento, a gente tapa um buraquinho dentro da gente, ou então, se eu não estou legal, eu vou correr para assistir uma TV, para assistir um filme, e a gente está sempre fugindo. Então, a gente precisa dar uma freada. E, na minha visão, o primeiro passo para frear, para colocar o pé no breque, é parar alguns minutos. E a gente chama esse parar de alguns minutos de meditação. Então, se faz necessário parar alguns minutos no período da manhã, no período da noite, até que a gente consiga avançar para fazer isso durante todo o dia. Quando a gente para, quando a gente faz alguns minutos de parada, que a gente chama de meditação, a gente consegue ver da onde surge os nossos sentimentos, da onde surge o nosso preconceito, da onde surgem as nossas emoções. Então, na minha visão, esse autoconhecimento, o caminho, a porta de entrada é a meditação. Mas quando a gente fala em meditação, as pessoas pensam no monge zen budista, em alguém lá no Himalaia, não é? Então eu prefiro dar muitas vezes assim, paradinha, vamos fazer a parada. Seria essa a porta de entrada? Você tem essa visão também de que a meditação, essa parada é a porta de entrada? Sim. Ou, na sua visão, você tem outras ferramentas? Não, no fundo, no fundo se resume exatamente a isso, essa parada. O que é essa parada? É deixar teu corpo relaxado, sentir o teu corpo dos pés até a cabeça, o popular Uhum. hoje conhecido mindfulness, né? É o melhor momento em que você relaxa, pode ser uma vez, duas vezes por dia. Esse momento não é só relaxar e dormir, é relaxar e refletir, fazer uma autorreflexão dos seus defeitos, do seu dia a dia. Não adianta correr para o consumo, porque o ter, mesmo que a sociedade neoliberal consumista valorize o ter em detrimento do ser, nós nunca temos. Nós somos e estamos passando por um momento de transição da nossa existência. E não adianta correr, comprar, consumir, que isso não vai resolver nada, pelo contrário, isso só vai ampliar o teu sofrimento, a tua angústia. Não tem, esse não é o caminho. O caminho é parar, respirar, relaxar, pensar, poxa, por que eu estou com essa vontade de comprar aquilo se eu não preciso? Algo está me incomodando. O que está me incomodando? Analise suas qualidades, analise seus defeitos e busque um. Você vai achar nesses pontos. Você acaba encontrando. Precisa do terapeuta do teu lado. Se houver necessidade, procure. Mas você mesmo pode buscar essa autoanálise e melhorar aos poucos. E fazer as coisas com naturalidade. Nós somos biológico, como eu te falei, nós somos sociológicos, filosóficos, antropológicos, existencial, psicológico, espiritual. Né? Uhum. Podemos deixar essa parte de lado, tem que se respeitar as crenças,
Eu gosto muito de uma coisa que eu li do Allan Kardec, quando ele diz que a gente nunca vai saber tudo, porque se a gente tirar o véu e saber tudo, a gente perde a alegria de viver. É como se a É, gente de repente saísse da escuridão e fosse para a claridade e se espantasse demais. Não, a gente tem que ter sim sempre essa coisa, esse um pé atrás, respeitar a crença, respeitar o outro, auxiliar o outro. Até respeitar a opinião alheia, mesmo que você discorde plenamente da opinião do outro, mas respeitar, ouvir. Terapia é 90% ouvido. Você fala pouco e ouve mais. E a gente tem que nos ouvir. Nos ouvir é um processo de autoconhecimento. isso requer uma maturidade enorme, né? A gente precisa ter maturidade emocional, que nós somos muito infantis. Agora, quando você fala no campo espiritual, você cita o Kardec, é, a gente precisa entender também, Zélio, de que quando se fala em espiritual, eu citei, por exemplo, no início o budismo, tem as crenças, mas o espiritual hoje ele não está ligado necessariamente a essas religiões, né? A ciência ela lida muito hoje com o espiritual como a tua consciência, como a tua essência, que a gente acredita que esse autoconhecimento vai levar você, né, para esse campo espiritual, mas independente de religiões. E eu acho muito interessante, achei muito interessante a tua colocação também, quando você fala de não precisar do terapeuta, porque, na realidade, nós somos os nossos maiores terapeutas, né? Somos os Sim, nossos líderes. A gente percebe nessa infantilidade social, eu preciso de alguém que me mostre o caminho, eu preciso do padre, eu preciso do pastor, eu preciso do médium, eu preciso do mestre. E, na é isso realidade, mesmo. você é o grande médium, você é o teu padre, você é o teu mestre, você é o teu Deus. Eu acho que a visão é mais ou menos essa, não? Sem dúvida nenhuma, nossa mente é o nosso mestre. O autoconhecimento, ele exige conhecimento. A gente tem que conhecer algumas coisas, estudar um pouco, ler um pouco. Claro que a vida prática, o empirismo, também nos ensina, mas a gente precisa estudar. É importante conhecer muito, conhecer bastante coisa, estudar o comportamento humano, a mente humana, a concepção sociológica, filosófica. Por que, que eu falo muito isso, eu repito muito isso? Porque a gente vive já há um bom tempo uma guerra das pessoas, da própria intelectualidade, da academia, querendo matar as ciências humanas, como se ela não existisse mais, uma crise. Isso é uma bobagem, isso é uma imbecilidade, desculpe, sem ela não somos nada. É, Elas é que nos dão sustentação para que a gente possa entender a maioria das coisas que estão à nossa volta. Porque só pela nossa mente, sem conhecimento, a gente não vai conseguindo entender a nós mesmos e nem entender o outro. Não tem como. Por exemplo, vou te dar só um exemplo: antropologia, que ninguém dá muito valor. Quem estuda antropologia, o que ela vai fazer? Ela vai se. Aí é que está, para mim, a ciência mais voltada para empatia, porque a alteridade, ainda vou falar a diferença de alteridade, que é um termo mais sociológico, filosófico, mas muito mais antropológico. Porque a antropologia, ela vai, por exemplo, vai estudar lá uma aldeia indígena, o antropólogo vai viver a cultura deles, vai viver com eles, vai estudar tudo que está. Então, isso é se pôr mesmo no lugar do outro. A antropologia, ela é totalmente empática, porque só assim você vai entender e respeitar. Não adianta falar, olha, aquele negro lá pesa 300 quilos e é um preguiçoso. Pô, você viveu lá nos quilombolas? Foi conhecer a história, a cultura deles? Então não tem como você dizer, por isso que essa concepção de que as ciências humanas estariam em crise. Não, está em crise é a mente humana, que sempre esteve e cada vez mais está preocupada com ter, não com o ser, não com a sua essência. A questão espiritual foi só uma citação. O kardecismo não é uma religião, é uma filosofia espírita, que eu acho muito interessante, tenho até lido bastante sobre isso. E a primeira coisa que ele fala, que é fundamental, que é tipicamente filosófico: duvide sempre. Duvide sempre. Não dá para acreditar em tudo que está aí, não dá para acreditar em nada. Você só acredita quando você vai pesquisar com profundidade e tal. Mas a nossa mente é o nosso
o nosso mestre, mas a gente precisa alimentar essa mente com conhecimento. Esse Sim. conhecimento não se faz sozinho, não é só estudando, não. Precisa do outro também. Eu preciso estar aqui conversando com você para aprender bastante. Isso é fundamental, essa interação é fenomenal. É disso que nós precisamos. A tecnologia é maravilhosa, a gente está se falando, mas seria muito mais legal a gente estar próximo do outro, né? É infinitamente melhor, porque você se emociona mais. O ser humano ele é 90% emoção, 10% razão. Isso aí não tem que se discutir, por mais que a gente tente equilibrar, mas nós precisamos estar próximo do outro. E essa situação que nós estamos vivendo, inclusive a estatística mostra que os casais estão brigando mais, né? Eu continuo discutindo normal com a minha esposa, não tem briga, mas eu estou trabalhando normalmente, então não tá tendo problema nenhum aqui, não. Está tudo tranquilo. Mas, na realidade, é porque as pessoas têm dificuldade. Às vezes você não consegue conviver só porque só chega à noite em casa para ver a esposa. Se passar o dia inteiro com ela, vai brigar. Isso é uma bobagem. Isso é justamente falta desse autoconhecimento que provoca esse tipo de coisa. As pessoas não conseguem ficar com elas mesmas, né, Zé? Há uma dificuldade, eu acho que o maior problema da quarentena é esse. Esteja você em família, em casa, tendo que aprender a conviver por um tempo maior com as pessoas, esteja você sozinho, na realidade, o ser humano ele tem a sua péssima companhia, né? Infelizmente, nessa sociedade que nós vivemos, essa necessidade de você estar sempre no superficial, sempre na aparência, não nos foi ensinado a ter a própria companhia. E muita gente tem uma companhia péssima mesmo, né? Porque ela fica com os pensamentos dela, tudo está ruim, tudo está pior, as coisas vão piorar. E isso deve ser muito difícil, né? Além de ter a companhia do outro, você está consigo mesmo, né? É dificílimo. Solidão é necessário. Nós precisamos da solidão, que é o momento que a gente vai pensar, vai refletir. Eu gosto de ficar comigo mesmo, eu não tenho nenhum problema nesse tipo, mas a maioria das Seria a pessoas tem. solitude, né? A Seria a maioria das solitude, pessoas, né? sem dúvida nenhuma, a maioria das pessoas tem dificuldade de lidar com a solidão. A solidão é um problema seríssimo. Inclusive na Inglaterra hoje, onde há até investimento público, que as pessoas estão ficando muito depressivas por causa da solidão. Claro, está envelhecendo, a população velha fica sozinha, tal. A solidão é necessária, mas não dá para viver só nela, não. Você vive consigo mesmo, você aprende, mas aproveita esse aprendizado consigo mesmo para viver cada vez melhor com o outro. Eu sozinho não tenho Não sentido vai, nenhum. Eu preciso não de vai. você, do outro. A gente Sim, precisa um do outro, tem que estar junto, né? Mesmo que seja assim, ó, através da tecnologia, a gente precisa desse diálogo. Acho que a habilidade maior, sem fugir, mas o homem foi fenomenal quando criou a maior invenção do mundo, que foi a escrita. O que o ser humano aprendeu depois da invenção da escrita, e até hoje eu não encontro nada que seja tão importante quanto a invenção ou desenvolvimento da escrita. E graças aos enciclopedistas dos séculos 17, 18, os iluministas que começaram a criar enciclopédias, organizar o conhecimento, melhorou. Hoje nós vivemos um excesso de informação, mas a gente também tem que ter a habilidade de saber filtrar, principalmente hoje com as fake news, né? Estamos sim. falando disso. Mas nós precisamos sim aprender a conviver com a gente. Quando a gente aprende a conviver com a gente convive facilmente com qualquer pessoa. Até com a pessoa que tu mais detesta, vamos dizer assim, você consegue conviver numa boa. Porque essa antipatia. Como é que você pode ser antipático com uma pessoa sem conhecer? Como é que você pode julgar as pessoas sem conhecer? Não dá, né? Não tem como. Não tem. É impossível. Não tem como você julgar sem conhecer as pessoas. Eu estou preparando um material aqui que eu digo o seguinte: quais são seus maiores sonhos na vida? Se você realizar, você vai precisar de pessoas para poder desfrutar desses sonhos. É claro que você também vai precisar de pessoas para realizar esses sonhos. Quais são os seus maiores medos na vida? Se eles se realizarem, você vai precisar de pessoas para te ajudar nesses momentos e você vai precisar de pessoas para evitar que eles aconteçam. Então, não tem jeito, somos seres sociáveis mesmo. Agora, a gente percebe muito, Zé, quando você vê alguém com a empatia desenvolvida, a sociedade tem uma visão equivocada dessa pessoa também. Então, vai lá, alguém vê o Zélio sempre se colocando à disposição de alguém, sempre tentando colaborar, sempre com seu sentimento de empatia desenvolvido,
chega a uma compaixão, normalmente as pessoas olham para essa pessoa e falam, nossa, como ela é boazinha, como ela é solidária. Na realidade, a empatia é uma grande sacação da vida, né? Porque quando você se coloca à disposição, você está reduzindo o teu sofrimento, você está avançando no teu caminho. Nós temos ainda uma visão equivocada, né, dessa solidariedade como algo de pessoas boas, e não é bem por aí, né? Não, infelizmente não faz parte da nossa cultura a solidariedade, né? Enquanto em outros países a solidariedade é uma coisa natural, no Brasil não é. E até é mal visto. As pessoas É, acham que quando você está fazendo alguma coisa solidariamente, você tem algum interesse. Não, o interesse é de ajudar, porque quando você vê a alegria, a felicidade do outro, você é feliz, pô. Isso aí é. Claro que toda essa visão vão ser contra mesmo, porque se você tem uma sociedade que valoriza o ter, valoriza a aparência e não a essência, você obviamente vai ter uma visão distorcida do que seria essa empatia. Isso, infelizmente, na nossa sociedade, nós temos muito que evoluir para aprender ainda. Rosélio, eu estou sem relógio aqui, eu sei que nós temos 1 hora pelo Instagram. Rapaz, eu Você tem também hora? nem sei quanto tempo passou, o papo é tão bom que eu também não. Meu Eu tenho relógio está na gaveta guardado aqui. que pegar aqui para mim, Tem peraí que eu para já... ver, porque eu também não sei a hora, não. Porque Ah, senão isso aí nós... Pega um celularzinho para colocar aqui a para eu gente não poder for acompanhar. controlar o tempo, a gente fica 10 horas nessa conversa, né? Inteiro aqui Isso. nesse bate-papo. E agora, Rosélio, a gente falou aqui já sobre sobre o desenvolvimento da empatia, sobre o autoconhecimento. Agora, a natureza humana, ela é uma natureza compassiva, né? A gente percebe, por exemplo, nas grandes tragédias, nós tivemos uma tragédia no Guarujá recentemente, com as chuvas, você viu a sociedade inteira se organizando para colaborar. Nós vivemos hoje uma pandemia, existem diversos movimentos levando alimento, levando cesta básica, fazendo socorro. Nós vemos hoje os profissionais da saúde trabalhando, colocando a vida em risco para poder salvar as pessoas. Infelizmente, hoje nós colocamos o foco, a gente sabe que a nossa sociedade está sendo manipulada para ir para a rua, para consumir, essa coisa toda, por causa do Deus, poder econômico, nós trocamos de Deus hoje. Mas lá no fundo a gente percebe que a empatia é natural do ser humano, né? E para cada tragédia que acontece, sempre vai haver uma outra rede se organizando para amenizar esses efeitos. Então, isso, de certa forma, nos tranquiliza também, né? A gente tem essa visão assim, olha, a pandemia está aí, está todo mundo indo para a rua, as pessoas estão mais preocupadas com o consumo do que com a própria saúde, mas a gente sabe que essas pessoas estão adormecidas. E, por outro lado, esses movimentos, essa rede que se auto-organiza, também nos acalma a alma. A gente percebe que, naturalmente, essa sociedade vai em busca de colaborar, de amenizar o sofrimento, de amenizar o risco, de amenizar a dor. Nós precisamos ter essa visão também otimista, né? A gente tem que ter essa visão otimista, mas não esquecer que estamos num ano eleitoral, né? Por isso que as pessoas às vezes ficam de olho em certas atitudes solidárias, né? Porque acham que toda atitude solidária é algum interesse. O ser humano ele é assim, ele naturalmente ele é bom, não tem como ser ruim. Ele é naturalmente bom. A sociedade é que o deturpa. Vou ser repetitivo, Laurinho, dizer que neste momento nós descobrimos, ou as pessoas estão reconhecendo, espero que isso permaneça, os dois grupos de grandes heróis da nossa sociedade. Os médicos, os profissionais da saúde e os profissionais da educação. O que estão fazendo para que o conhecimento, que a aprendizagem chegue à pessoa que tem celular, computador e aquele que não tem nada, é uma coisa fenomenal. E isso a sociedade tem que voltar, tem que valorizar o profissional da educação, porque eles estão se transformando, estão trabalhando muito mais hoje do que se eles estivessem dando aula em sala de aula. É incrível, você sabe que eu atuo na área de educação, eu vejo, eu fico cada vez mais feliz de ter escolhido a profissão que me agrada, que me ama, que eu amo, porque as pessoas se doam de uma forma, o que eu vejo os professores se dedicando de noite, planejando aula, fazendo reunião, se comunicando com os pais, com os filhos.
E o pessoal de saúde se desdobrando, se separando da família para cuidar do outro. Eu acho que. Só que o meu medo é que a sociedade em geral não aprenda com isso. Porque a gente, sabe, esquece fácil. Às vezes eu costumo dizer que nós temos um problema no Brasil, memória curta. Memória curta é quem sofre de Alzheimer, né? Vai perdendo a memória curta, perde a memória longa, por isso que a nossa história é um pouquinho pobre, porque a gente parece que esquece das coisas, não aprende com o passado, não aprende com as coisas, e vou ser otimista e acreditar que as pessoas vão aprender com essa dificuldade pela qual nós estamos passando, que é uma coisa inédita para todos os que estão aqui hoje, que estão vivos, tá? É muito difícil, mas eu ainda tenho um pé atrás de que se isso de fato vai transformar as pessoas, entendeu? Agora, eis a importância, né, disso que você está falando. Nós temos a impressão, às vezes, que a sociedade não muda, e outro dia a gente estava até aqui em casa com essa discussão, e eu falei, não sei, eu acho que a sociedade não muda. A Ana Paula me chamou a atenção disso, ela falou assim, não, muda sim, muda. O negro não está mais na senzala, né? Por mais que ele enfrente ainda as suas dificuldades, hoje ele tem uma determinada liberdade para ir conquistando seus espaços, ele consegue se organizar, então a gente vai avançando. Mas dentro disso que você está falando, e essa impressão que nós temos realmente, que a sociedade ela não muda, a gente percebe a importância, e volta lá no início do nosso bate-papo, de nós mudarmos enquanto indivíduos, né? Olha, você que de repente está assistindo a gente, fala, não, a sociedade não vai mudar mesmo, mas nós temos compromisso como indivíduos de sair melhor dessa pandemia, né? De fazer uma autoavaliação, de buscar um autoconhecimento e ter um compromisso consigo mesmo, né? De sair melhor. A sociedade pode não mudar, mas nós, enquanto seres individuais, precisamos tomar essa atitude, não? Sem dúvida, Lauro, a mudança é em nós. A sociedade não vai mudar se nós não mudarmos. Então, eu tenho essa preocupação de que muitos não vão mudar e vai continuar o mesmo, não é? Mas eu espero que essa experiência mude as pessoas e que essa mudança vai fazer mudança na sociedade. Sociedade somos nós. Nós somos a sociedade. A sociedade não é pode-se achar que é um ser abstrato, mas não, somos nós. Se nós mudarmos, a sociedade muda. Sim, realmente, nós tivemos vários avanços, mas ainda estamos muito atrasados. Uma sociedade onde mais da metade da população é negra, ainda tem gente que critica a cota nas universidades, essas bobagens. Todo índio tem cota desde os anos 60. Qual o problema? Mais da metade da população brasileira tem que ter espaço, sim. A gente parece que ainda vivemos na eugenia, né? Que o branco é ser superior. Quanta imbecilidade, quanta ignorância. E tem gente que não acredita nisso. Não, tem gente que acredita que a Terra é plana, né? Então acreditar que o branco é superior ao negro é outra imbecilidade. Ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo tem suas qualidades, seus defeitos, não é a cor da pessoa que vai tornar melhor ou pior. E isso é só o autoconhecimento realmente, não é estudar. Às vezes o cara estuda 40 anos e não se autoconhece, não consegue respeitar o outro, a singularidade do outro, e dar espaço para o outro que ele merece. Ele tem que ter espaço. Conquistar é mais difícil, mas quando você ajuda a pessoa a conquistar, a coisa caminha com mais facilidade. E essa é a nossa função, como pensadores da nossa sociedade, buscar essas mudanças e fazer essas mudanças. Nós temos que fazer, não esperar que as pessoas façam por nós temos que fazer. Tá certo. Zé Leon, nós estamos indo aí para os nossos minutos finais, agora já são quase 10, faltam alguns minutinhos. E eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais, porque o Instagram parece-me que é 1 hora de live. Então, para a gente não correr o risco de ser cortado, vou agradecer você desde já e pedir para você fazer as suas considerações finais aí nesse nosso bate-papo de hoje. Sem dúvida, Lauro, o assunto é tão gostoso que a gente fica e se perde, mas eu gostaria de encerrar apenas dizendo que a palavra alteridade, que muita gente considera sinônimo do que nós estamos discutindo aqui, né, da empatia, mas não é. Na realidade, a alteridade, ela como é que a gente pode dizer? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. Desculpe, isso é empatia, a capacidade de nos colocar no lugar do outro. Já a alteridade, que muita gente confunde com isso, é completamente diferente. Por que ela é diferente? Porque, na realidade, a alteridade é reconhecer que o outro é daquele jeito
porque ele é essencialmente diferente de você. Entendeu? Então é por isso que eu falei da importância da alteridade na antropologia, né? Só se colocando lá é que você vai ver realmente. Então, sintetizando, empatia, se colocar no lugar do outro, alteridade, se colocar no lugar do outro, mas respeitar o lugar do outro, reconhecer no outro a diferença, respeitar essa diferença e aprender com essa diferença. E, acima de tudo, julgar menos, conhecer melhor, para depois julgar. Entendeu? Precisava dar, porque as pessoas confundem, né? Sinceridade com empatia são coisas. Tem essa distinção que não é tão leve assim. É muito importante a gente entender isso para poder até começar a buscar esse autoconhecimento. Valeu pela oportunidade, obrigado. Sempre que precisar, pode me chamar, que eu estou à disposição. Aprendo bastante ouvindo você falar, com as pessoas que comentam. Isso é muito importante. A gente precisa sociabilizar o que a gente aprende e também aprender com os outros que sociabilizam com a gente. Isso é o mais importante de tudo. É assim que a gente se transforma, se modifica. Zélio, obrigado mais uma vez. Fantástico esse bate-papo aqui com você. Eu tenho certeza que a gente pôde hoje discutir esse assunto com mais profundidade, com essa colaboração preciosa que o Zélio nos oferece. Obrigado, um ótimo sábado para todos nós. Amanhã eu vou voltar e amanhã a gente começa um bate-papo falando sobre a importância do desenvolvimento da inteligência espiritual. Então a gente vai rolar aí a semana inteira tocando esse assunto. Então amanhã às 10, amanhã domingão, às 10 horas a gente se encontra de novo. Zélio, obrigado mais uma vez. Valeu, e vou acompanhar o de vocês de amanhã também. Um abraço, Laura, obrigado. Um abraço, Zélio. Pessoal que curtiu e comentou, infelizmente eu não consegui ler os comentários aqui, para mim ficar distante, preciso trocar meu óculos aqui, que a gente vai chegando aí aos 30, né, Zélio? Já não consegue enxergar tão bem. Eu já passei por tempo. Um abraço, até mais. Gratidão, até lá.